Glória a Deus. Vamos lá então. Salmo 24. Abra sua palavra no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? A última aula eu falei do Santo dos Santos, quem se lembra? Um lugar onde tinha uma luz que era a luz de Deus. Lembram-se disso? Que é quando a nossa vida começa a ser iluminado não mais pelo que acontece exteriormente, mas pelo que está dentro de nós. Deus ele começa a dar uma convicção firme de que nós vamos vencer, e Deus começa a nos dar capacidade para avançar, e Deus começa a testificar uma paz no nosso coração. Ele comunica algo que o mundo não consegue nos comunicar, uma alegria. Então, mesmo em meio aos ambientes sombrios, guerra, dúvida, ansiedade, desânimo, medo, sabe, instabilidade, mesmo em meio a todos esses ambientes sombrios, Deus vem com uma luz. Quando você adentra ao Santo dos Santos, quando você chega naquele lugar e você é uma pessoa que tem plena convicção que tudo vai dar certo. Não por um positivismo, mas é porque tu vê o caminho. É porque tu consegue ver o caminho. Então é uma luz que começa a te iluminar, e isso é semelhante ao Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando você adentra ao Santo dos Santos, uma luz ativa e tu vê aonde tu está pisando. Por isso que existe uma maldição para aqueles que não honram pai e mãe. Se você desonrou teu pai e tua mãe, ou se você não honra teu pai e tua mãe, te arrepende. Porque a Bíblia diz que você perde a lâmpada dos teus pés e caminha em trevas, e tu anda perdido no mundo. Eu lembro que um pouco antes do meu pai falecer, a minha vida era quase toda dele. Todas as tardes eu levava ele para fazer fisioterapia. Eu honrei ele com todo o meu coração. Muitas vezes me revoltava com a situação, até por causa de que ele era um homem muito desanimado. Mas eu lembro que eu honrei meu pai. E não é à toa que eu pisei em Israel e já vivi várias experiências com Deus. Por quê? E não é à toa que eu sei para onde eu estou indo e que eu sou pastor de uma igreja. Irmãos, não é por causa dos livros em que eu leio. É por causa da obediência em que eu tenho. Amém? E esse é o caminho para ti também. Então, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu busco fazer o máximo possível, honrar a memória deles. Antes do meu pai falecer, eu fui e paguei toda uma dívida que ele tinha no banco. Passei meses pagando, mas paguei para honrar meu pai. Amém? E quando você honra, você acende uma luz nos teus pés. Então, quando você desonra, você entra em trevas e você apaga essa luz. Então, o Santo dos Santos é quando você está em obediência a Deus e você adentra um lugar genuíno através da porta do louvor, adoração, ação de graça, tudo aquilo que nós somos construindo para adentrar a presença de Deus, o altar do sacrifício, a água que te lava. Mas então você entra num lugar que tem uma luz que só vem de Deus. É quando Ele está norteando a tua vida. Quando você entra nesse lugar, você para, irmãos, de ter depressão, ansiedade, preocupação. Tu para porque tu consegue ver. Existe algo que te ensina a ver. Existe algo que te revela o teu casamento. Tu não vê mais o teu casamento num ângulo de desespero, ou de tristeza ou amargura. Tu vê ele no ângulo do Senhor. E daí a tua amizade tu vê no ângulo de Deus. A tua vida tu vê no ângulo de Deus. Muitas pessoas falam: por que Deus me colocou no mundo? Para sofrer. Eu prefiro ver, irmãos, que Deus nos deu a graça de viver num mundo que Ele deu para nós. E enfrentar os desafios e vencer. Amém? A questão é o ângulo. Agora, dentro do Santo dos Santos, o teu ângulo muda. Em vez de você ser ingrato, você se torna grato. E você adentra lá e tem uma luz. Então nós lemos um salmo e olha que interessante. Quem subirá no lugar onde o Senhor habita? Foi esse salmo que Deus me deu, irmãos, quando eu abri a minha empresa gráfica. Foi esse salmo. Por quê? Porque o Senhor falou: esse lugar será lugar santo, onde homens de coração limpo, onde homens de coração puro vão habitar, aonde vão tocar louvores, e as pessoas que adentrarem a porta dessa empresa, elas serão ajudadas em todos os aspectos possíveis.
E nós ajudamos todo mundo. E tá, o Bremen Center lá está quase fechando aquele centro comercial, só tem 4 lojas naquele negócio. Mas nós estamos lá, faturando e avançando em faturamento dia após dia. Por quê? Porque nós decidimos ser um ambiente de bênção. Um ambiente onde a gente toca e serve as pessoas com todo o nosso coração. Um ambiente onde temos mãos limpas e coração puro, onde não reina mentira, sonegação de imposto, manipulação. Aonde nós não queremos extorquir o cliente. Aonde nós levamos o dano para a pessoa não sofrer. Quantas pessoas nos acusarem injustamente lá dentro? E mesmo assim a gente tenta resolver para a pessoa, aonde a pessoa, para não sair insatisfeita, muita gente não cobra. Poderíamos cobrar R$100, mas cobramos R$5, só para poder ajudar ela. E mesmo assim sai insatisfeita. Mas coração limpo e mãos puras. Coração fala de intenção, mãos puras fala de ação. Esses viverão no Monte Santo do Senhor, entrarão no Santo dos Santos. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz que aquele que acessa esse lugar receberá a bênção do Senhor. A Bíblia diz que Deus criou a alegria. Amém? A Bíblia diz que Deus criou a paz. Por que tu não está alegre? E por que tu não está em paz? Porque tu ainda não conhece o Deus que criou. Porque tu ainda não se envolveu com esse Deus. Porque quando tu se envolver e tu entrar nesse lugar, tu vai receber a bênção do Senhor, a paz e a alegria. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Eu vivia em ciclos de desânimos e ânimo, mas à medida que eu estou entrando no Santo dos Santos, dia após dia, cada dia mais, eu tenho me entregue mais para o Senhor, cada dia eu tenho direcionado mais e mais, cada dia mais uma alegria tem tomado conta de mim. E eu me sinto insano muitas vezes, porque eu falo, meu Deus, Senhor, parece que está tudo caindo, mas eu não estou mais com medo, eu não estou mais preocupado. Às vezes eu até me pergunto se eu não estou ficando doido. Mas é que existe uma esperança tão grande, uma convicção tão grande que Deus é comigo, que é onde eu estou pisando é o lugar que eu tenho que seguir. Porque no lugar, na presença de Deus, quando você acessa a presença de Deus, você começa, irmãos, a ver outras coisas. Quando você adentra o Santo dos Santos, você começa a ver destino. Porque quando Deus se torna vivo na tua vida, tu sabe que a terra não é o limite, o céu é o limite. Amém? Por isso que a Bíblia diz que você tem que botar o capacete da salvação. Vocês já se perguntaram por que a salvação é um capacete? Por que a salvação não cobre o corpo todo? Por que é um capacete? Efésios 6, lê lá. A salvação, o capacete. Porque quando você bota a salvação na tua cabeça, que você é salvo, você vê o fim da caminhada, a salvação. E quando você entende que o teu destino é o céu, toda crise de rejeição cai, toda autopiedade cai, todos os desejos imorais caem, todo o desejo de manipulação cai. Por quê? Toda a idolatria ao dinheiro cai. Por quê? Porque tu vê o final, tu vê a salvação, tu vê a eternidade, tu está olhando para Deus. Tu está aqui na terra, mas tu está olhando para Deus. Deus começa a ser vivo na tua vida. A realidade celeste se torna mais real. E na realidade celeste, irmãos, eu estou muito mais perto de reinar do que os homens mais ricos da terra. Porque a Bíblia diz que difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque ele vai ter que botar o tempo dele para Deus, ele não vai muitas vezes conseguir, porque afinal de contas a empresa exige muito dinheiro, ele precisa ganhar dinheiro. Então fica difícil, porque quanto mais rico, mais posse, quanto mais posse, mais medo de perder. Quanto mais medo de perder, menos o desejo que você tem de se envolver nos riscos de Jesus. Tá louco, eu vou para a Amazônia, vai que eu morro lá, eu perco tudo. Entende? É por isso. Ser rico não é o problema. O problema é quando você bota o coração na riqueza. Então Deus, quando a gente tem um capacete da salvação, nada nem ninguém pode nos ofender. Irmão, eu fui chutado, vocês não estão entendendo, na minha caminhada cristã eu fui muito rejeitado. Fui rejeitado por pastor, fui rejeitado por líder, até hoje. Eu falo com pastores muitas vezes que foram meus líderes. Pastor, vamos mudar essa conduta, vamos caminhar num caminho assim. Os caras falam, depois, não tem tempo. Por quê, irmãos? Quantas vezes eu falei, eu só quero um pastor, eu quero alguém para sentar junto, alguém que me ouve, que eu possa comer na casa dessa pessoa, e não tinha quem fazia isso comigo. Deus começa a mudar a forma de ver. E aí eu apanhava, era rejeitado, apanhava, dava rolo. Um dos maiores pastores do Brasil, eu considero o pastor Luiz Hermínio de Itajaí, uma vez escreveram uma carta de 11 páginas de mim.
11 páginas falando mal de mim. Aí sabe o que aconteceu? Eu nem vou falar o que foi dito naquela carta, porque para ter noção ele leu 3 páginas, 4 páginas e parou, de tão imoral que é a carta. Sabe o que aconteceu? As pessoas que escreveram se desviaram e estão fora da igreja. E eu continuo. No corpo de Cristo. Por quê? Porque eu vou buscar paz com os homens. Eu chorei aos pés de todos os pastores que eu andei, mas ninguém me acolheu. Então a Bíblia diz, tente tudo com os homens, mas se os homens não quiserem, não largue a Deus. Então eu falei, quer saber, cara? Nós vamos abrir uma igreja. Eu nem quis, eu fui mandado, né? Mas tá bom. Porque eu voltei para cá para congregar e o meu pastor disse, não, tu não vai congregar em lugar nenhum, tu vai abrir uma igreja. Aí eu encontrei um pastor que quase me matou, porque eu quase morri de ansiedade. Quando eu abri a igreja, eu não conseguia nem dormir, eu ficava assim, eu acordava de noite falando, eu vou morrer, agora, mas eu não morri, irmão. Sabe quando dá aquela crise de ansiedade? Eu acho que é agora. Eu acho que é agora. Não. Aí eu levantava, tomava água. É minha esposa plena. Sempre plena, minha esposa. Sempre plena. Incrível. E eu lá morrendo. Mas por quê, irmãos? Por que eu não me ofendi? Por que eu comecei? Porque o capacete um dia eu botei era da salvação. Amém? E não importa. Uma vez o Senhor falou para mim, ó, filho, sai desse caminho. Eu saí. Ele falou, agora tu vai dar uma volta e todas essas pessoas que tu queria que tivesse contigo, elas vão andar perdidas, mas daqui a pouco elas vão voltar para o mesmo caminho que tu está indo, porque eu sou o único caminho. Aí eu falei, uau, nós vamos se encontrar. Eu tenho esperança, eu oro por aqueles que passaram na minha vida, para que eles consigam sair desse caminho e entrar no caminho de Deus. Amém? Então quando você recebe esse capacete da salvação, que você entrou, você é protegido, a tua esperança é Deus, então o céu é o destino, lá no céu é uma família, lá nós vamos estar tudo junto, lá irmão, não vai mais ter imposto abusivo, amém? Lá vai acabar toda essa zona, amém sogro? Vai acabar toda essa bagunça, deu. Então eu estou olhando para lá, aí o pessoal chega, tá, mas e o que você está sentindo desses dias? Eu estou sentindo é nada, eu quero ir para o céu, eu quero que Jesus manda um meteoro na terra e acaba com tudo. É isso que eu quero. Amém? E nós vamos preparar a gente para fazer isso, irmãos. Pedro falou assim, ó, não sede aqueles que atrasam a vinda do Senhor. Aliás, seja aqueles que apressam a vinda do Senhor. Então eu não quero ser os que atrasam, amém? Eu quero ser os que apressam. A Bíblia diz que ele ressuscitou, irmão. Jesus ressuscitou em qual dia? Terceiro, final ou no começo do dia? No começo. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. Diz ou não diz? Depois de Cristo ele é um tipo daquilo que há por vir. Do reino celestial eterno. Se tu olhar Cristo, tu vai ver a nova Jerusalém, a cidade celestial. E ele voltou para os discípulos no terceiro dia, no início. 1 ano é como 1000 dias. Já foi 1000, já foi 2000 e a gente está no início do terceiro. Amém? Já se passaram 6.000 anos, 6.022 anos desde a época de Adão. Nós estamos no último. Jesus está à beira. É o início do terceiro dia. Agora, qual que é a conta, eu não sei, porque ele disse que a gente não ia saber data e hora. Mas ele falou assim, ó, quando a figueira estiver florescendo, fica preparado, porque eu estou voltando. E quem que é a figueira? Israel. E a Bíblia diz que uma nação ou um homem, porque Israel é o nome de um homem, amém? Filho de Abraão. Aí a Bíblia diz que Israel, que um homem ele pode ter até 70 anos. Só que, quando Deus, por misericórdia, cuida dele, ele prolonga mais 10 anos. Esse é o ideal bíblico de vida de Deus. Então, Israel, quando voltou a ser Israel, em 1947, 2018 fechou 70 anos. Amém? E vai ser prorrogado por mais 10 anos. Segundo a palavra de Deus, em 2028 fecha-se 80 anos. Aí tu pega o Daniel, ele traz um cara, um cientista lá dos Estados Unidos que fala sobre o Apophis, né, Dani?
Um meteoro que já é reconhecido pela NASA desde 2004, que está previsto para cair na Terra em 2029. Eu não quero ser os caras da conspiração, irmãos. Só que o fato é que Jesus está voltando. É muito sério. Está florescendo. As nações estão se preparando para atacar Israel. A gente já está começando a ouvir rumores de guerra. Daqui a pouco vai ser nação contra nação. Jesus está voltando. E o que eu quero? Eu quero é que ele exploda tudo. Porque quando ele voltar vai acabar a fome, irmãos. Sabe essa miséria que a gente vive, que tem que ficar pagando imposto e não sai do lugar? Vai acabar. Tem que fazer um carro em 120 vezes, pagar o resto da vida, porque não dá para comprar um carro. Tanto imposto que a gente tem. Trabalha 6 meses para o governo. É ou não é? Cálice da injustiça. Está na hora de cair uma bomba na terra. Tem que acabar com tudo. Amém? E por que Deus não fez isso ainda? Porque a igreja não pediu para ele. Porque todo juízo na palavra de Deus só acontece quando a igreja sai. Então, quando nós tomarmos a posição e falar, vem Jesus, vem buscar nós queremos. Eu vou falar para todo mundo que tu está voltando, eu quero preparar o meu coração e de todo mundo. Ele vai voltar. Porque a Bíblia diz que a última oração, Apocalipse capítulo 22, a última oração é, e o Espírito de Deus e a noiva, a igreja, dentro dele, dizem, vem. E aí ele vem. Então existe um sincronismo, por isso que aquela música que céus e terra se encontram, ou o céu vai beijar a terra, é quando o anseio da glória de Deus na terra começa a tomar conta do coração do homem. Mas quem que vive isso, irmãos? Aqueles que estão olhando para o final. Amém? Quem tem a visão aqui na terra está ferrado, o negócio só está piorando. O Brasil ainda está bem, mas o resto está muito feio. Então existe um lugar, irmãos, que é quando você coloca o capacete da salvação e olha para frente, amém? Agora, dentro do Santo dos Santos, dentro dessa luz, tem uma arca, chamada Arca da Aliança. Em 5 minutos talvez eu falo sobre ela. A Arca da Aliança, irmãos, ela simboliza Cristo revelado. É aquele momento que tu começa a ver Jesus. Como? Eu não sei, mas tu começa a ver Jesus. Com os olhos espirituais. É Cristo em ti. Porque o Santo dos Santos, lembra que é a terceira sala do tabernáculo. Simboliza o espírito do homem. Átrio, corpo. Santo, alma. Santo dos Santos, espírito. E é o lugar onde Cristo habita. Porque Deus, ele não se relaciona com a tua alma e com o teu corpo. Por isso que ele não se relaciona com o animal. Porque animal não tem consciência. Animal só tem alma, sentimento. Mas ele não tem consciência de existência. Nós temos espírito. Porque senão já existiria o dialeto dos animais, amém? Mas não existe, porque eles não têm consciência. Então, Deus ele se manifesta e ele está dentro do nosso espírito. Quando tu recebe Jesus, ele é a arca que entrou dentro de ti. Aqui, ó. Não, essa imagem está bem fraca. Mas tem a cortina aqui, os caras fazem uns negócios, Deus me livre. Mas isso aqui é a arca da aliança. Então essa arca, ela tipifica Jesus. Ela era revestida, bota só a Arca da Aliança, Dani. Ela era revestida, a Arca da Aliança tem bem fiel as imagens no Google. Ela é revestida de ouro e ela é de madeira de acácia. Por quê? Porque a madeira de acácia, no Antigo Testamento, simboliza a humanidade. Tudo que é de madeira é humano, é queimável, é destrutível. Mas por que ela é revestida de ouro? Porque ela também simboliza a divindade. Então a Arca da Aliança, ela é homem e Deus em um só, e isso é Cristo. Por isso que o tabernáculo, há 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, já apontava para Jesus, todo o tabernáculo. Por quê? Porque tudo que foi formado ali, já era a revelação daquilo que estava por vir. Amém? Então, a arca simboliza isso. Agora, tinha dentro dela um vaso do maná, que era o vaso do maná que caía maná do deserto, dependência de Deus que ele alimenta. Tinha a vara de Arão, do profeta Arão, que floresceu, não tem como explicar isso agora, mas significa a graça de Deus, a autoridade de Deus, e tinha as tábuas da lei, que foram dadas por Moisés, amém? O tabernáculo, irmãos, rapidamente, essa tenda toda que vocês estão vendo aí, ela é toda desmontável, tudo isso aqui é tudo desmontável. A arca, ela tem umas varas que são tudo desmontável, carregável. Por quê? Porque o tabernáculo, ele simboliza a igreja. Algo versátil, algo que não precisa ter um mega templo. Nós precisamos ter um espaço para nos reunir. Amém? Esses dias a bagunça foi lá na Jaque. Estava de aniversário, convidou o pessoal a fazer uma bagunça santa lá.
Uns negócios legal que brilha no escuro. Meu Deus do céu. Se vinha uns irmãos lá meio... É demônio, mas não, era anjo, né, irmão? E o que acontece, irmãos? Então, a igreja é assim, a igreja está aqui, a igreja está lá, a igreja está lá, a igreja está lá. Lá na Somália a gente não tem templo, mas tem gente, tem uns 30 irmãos se reunindo. Amém? Porque lá é morto quem é cristão, né? Se tu declarar a fé cristã, tu é assassinado, tu é fuzilado. Então, a igreja é isso. A igreja é algo fácil, ela tinha essas hastes aqui, que era para carregá-la no meio do povo, porque eles não ficavam no mesmo lugar. A igreja é isso. Nós somos isso. Aonde nós entramos, nós mudamos e trazemos conosco a glória de Deus. Lá na tua empresa, lá no teu serviço, né? Lá na tua escola, lá na tua faculdade. Tu pode levar a glória de Deus, desde que tu esteja nesse lugar. Porque se tu não tiver, tu não leva. Então, é isso que representa o tabernáculo. E é muito interessante, então, porque aqui em cima, ó, tem 2 querubins. Eu não vou falar dos querubins. Essa parte aqui, ó, ela é o propiciatório, aonde colocava o sangue e o incenso do sacrifício. Agora, dentro dela estavam as tábuas da lei. As tábuas da lei, irmão, e eu vou falar para terminar, as tábuas da lei, Salmo 40, versículo 7, diz assim: Então disse, eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então a arca tipifica Cristo, e a tábua, que é os 10 mandamentos que Moisés recebeu, está dentro de Cristo. Presta atenção nisso, é só isso que eu quero ministrar essa noite. Se você entender isso, ganhamos o culto. A tábua está dentro da arca da aliança. Agora, eu preciso voltar para uma coisa. Vocês já viram a história de Moisés, que ele sobe no monte, entra na fumaça, raio, Deus, e de repente Deus fala, oi Moisés, né? E aí Moisés chega e coloca a tábua lá em cima, não é assim? E aí, aliás, coloca a tábua não. Aí Moisés chega, abre os braços e Deus manda a tábua. É ou não é? É assim, Deus manda a tábua. Aí Moisés ficou 40 dias. Quando ele desce do monte, ele chega, o que ele encontra o povo fazendo? Bezerro de ouro. Qual que era o primeiro mandamento da tábua da lei? Não adorarás outros deuses. Então, quando Moisés tentou pela força do próprio braço, porque Deus chegou para o povo e disse assim, eu quero me relacionar com vocês. Aí sabe o que a Bíblia diz? O povo temeu. O povo ficou com medo. Aí sabe o que o povo falou? Falou assim, ó, Senhor, não, falou para Moisés, fale com Deus e o que Deus mandar nós faremos. Aí que nasceu a lei. Deus queria relacionamento, ele não queria lei. Amém? Ele não queria lei, ele queria relacionamento. Mas o povo pediu a lei. Por isso que eu sempre digo para vocês, vocês serão cobrados por aquilo que vocês dizem. Quando uma pessoa chega e fala, pastor, eu quero ser usado por Deus. Então vem que eu vou fazer de ser usado por Deus. Mas eu vou te matar, eu vou te açoitar, eu vou te esmagar, porque eu tenho que tirar teu ego, eu preciso tirar as tuas dúvidas, eu preciso tirar toda a perdição do teu caminho, toda a tua ligação com a terra. Se tu quer ser usado, beleza, fala comigo, mas eu vou te matar. Você entende isso? Por quê? Diga a Deus que nós vamos obedecer a lei que Ele nos passar, aquilo que Ele nos falar. E aí nasceu a lei. Então Moisés vai lá, só que o problema é o seguinte, que quando Moisés foi, ele desceu e a expectativa de Moisés é que ia estar todo mundo bonitinho lá, de boa. Os caras tinham se prostituído, virado uma zona aquilo lá, aí começou pelo bezerro de ouro. Aí Moisés, o que ele fez? Quebrou. Por quê, irmãos? Porque todo esforço humano para cumprir a lei é inútil. O grande erro do povo de Israel foi dizer para Deus assim, ó, diga que nós cumpriremos, que ninguém consegue. A lei só existe para te mostrar que tu é pecador, para te mostrar que tu é merecedor do inferno. Se tu pegar a lei de Deus mesmo, tu vai ficar arrepiado. Tu vai ver que não, cara, tu vai se condenar. Tu vai falar, eu não mereço no céu. Se tu estudar mesmo, o quanto nós somos injustos, o quanto nós somos podres. Sabe, C.S. Lewis, ele escreve no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, assim, tenta ser justo, e tu vai descobrir o quão pecador tu é, porque tu não consegue, tu sempre vai errar. Então as tábuas da lei, irmãos, ela foi dada agora. Moisés foi lá, quebrou, subiu, Deus mandou, faz, agora eu vou te dar outra tábua, Moisés. Mas quem escreve agora é tu, porque o meu trabalho eu já fiz e agora o problema é teu, se vira com a tua ira. Colhe teus frutos. Aí Moisés escreveu. Aí sabe o que ele fez?
chegou dentro da arca e escondeu a tábua e não mostrou mais a tábua para o povo. Por quê? Porque Moisés entendeu que o único capaz de fazer alguém cumprir com os mandamentos e receber o Espírito de Deus era Jesus. Somente se a arca da aliança estiver dentro do teu coração, se a presença de Cristo, se tu conhecer Jesus, se tu se relacionar com Jesus, é que tu vai viver a bondade de Deus. Por isso que tem gente que fala assim, não importa se é espírita, se é ateu, se é católico, se é evangélico, o que importa é fazer bondade, né? Eu falo, não. Não é isso. Porque tu não sabe o que é bondade enquanto tu não conhece Jesus. Tu acha que tu sabe, mas tu não sabe. Tu pensa que tu é bom, mas tu não é bom. Quantas mães, né? Isso é clássico. Olha para os seus filhos, filho, eu passei a vida te amando, te cuidando e tu me rejeita. Porque a mãe acha que cuidou, mas não cuidou. Porque a bondade dela está distorcida. Entende isso? A bondade, irmãos, o único que pode fazer com que o único que pode colocar a lei no teu coração é Cristo. Por isso que Paulo fala, Cristo em mim, a esperança da glória. Por isso que eu digo para vocês, não adianta querer lutar contra o pecado. Não adianta você, pastor, eu sou avarento. Pastor, eu tenho desejo homossexual. Eu tenho, desejo de homicídio, suicídio, depressão. Não adianta. Tu não vai conseguir. Porque quando tu se levantar contra isso, tu vai ser engolido por isso. Porque a força exterior é muito mais poderosa do que a força interior. Só que se tu receber Jesus, se tu falar, Senhor, eu quero que tu habita no meu coração e eu vou relacionar dia após dia contigo, aí a força interior vai começar a transformar a exterior. Então tu já não anda mais de fora para dentro, tu anda de dentro para fora. E aonde tu passar, tu vai manifestar a glória de Deus e vai transformar o ambiente. E tu vai vencer o desânimo, e tu vai vencer a depressão, e tu vai vencer a doença. Tu vai vencer tudo. Por quê? Porque agora a arca da aliança está dentro de ti. E dentro dela tem as tábuas da lei. Dentro dela tem a graça de Deus. Dentro dela tem a dependência de Deus, que é o vaso do maná, com o maná. Dentro dessa arca, que se chama Jesus, tem tudo isso. E como eu faço isso, pastor? Ora mais. Mas eu já oro, ora mais. Medita mais. Mas eu já medito, medita mais. Medita e ora. Billy Graham falava assim, ore e medite até que verdadeiramente você comece a orar. Jejue mais, adore mais, clame mais. Sabe qual que é o grande problema da igreja hoje? Eu termino dizendo isso. Que em vez de nós recebermos Jesus e mudarmos os nossos hábitos e aumentarmos o tempo com Deus, nós passamos a ouvir pregadores. Só que existe uma palavra chamada sincretismo. O que é o sincretismo? O princípio do sincretismo é quando eu ouço uma palavra e eu ouço ela como eu quero ouvir, encaixo ela dentro da minha mente como eu quero encaixar. E aí eu distorço essa palavra, achando que ela está certa, mas não está. Ou seja, eu recebo do modo em que eu quero receber. Nesse momento a pessoa começa a cair. E ela se perde. Porque ela está querendo justificar algo, então ela transforma a palavra. Mas o que Deus está falando hoje, irmão, aumenta teu tempo de oração, aumenta teu tempo de jejum, aumenta teu tempo de meditação na palavra, muda a tua base. E os pecados, eles vão acabar. Eles vão acabar. Aumenta teu tempo de relacionamento. Aumenta teu tempo na obra de Deus. Dê algo para Deus a mais. Eu não digo só de dinheiro, eu digo do teu coração. Faça mais por Deus, esteja mais presente em Deus. Descubra quem é a família de Deus e se relacione com ela. Como Jesus falou, a minha família são esses que fazem a vontade do meu Pai. Essa é minha família. Descubra isso. E você vai ver que mudando a tua base de funcionamento, a arca vai habitar em ti e as leis, naturalmente, a esperança da glória habitando em ti, tu vai cumprir. E tu vai estar preparado para adentrar o reino dos céus. Amém? Se coloque de pé. Quero orar por você em nome de Jesus.